Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Vamos ler inicialmente do versículo 1 até o versículo 9. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-lo e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Ele queria fazer algo de bom por essa pessoa, em memória de quê? Da amizade dele com Jonatas. Algumas traduções estão: por causa da minha aliança que eu tenho com Jonatas. 2. Então, convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome: Mefibosete? E ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então, Mefibosete lhe fez referência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale tanto quanto um cachorro morto. Olha como é que ele se considerava. Um cachorro morto. Então, eles consideravam nada, né? Imediatamente, Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua presença neste lugar, pela tua presença nas nossas vidas, como nós sentimos a tua presença no momento dos louvores, em que estávamos ali te adorando, e vamos continuar sentindo a tua presença, Pai, e que o teu Espírito Santo toque, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, Senhor, que tudo que nós estávamos preocupados, fique do lado de fora dessas portas. E que tu venha, Senhor, sobre este lugar, Senhor, como um vento impetuoso. Que tu venha soprar, Deus, neste lugar, em cada vida aqui presente, em cada família representada. Porque enquanto cuidamos das tuas coisas, tu cuida das nossas. E nós cremos, Senhor, porque a tua palavra nos afirma. E é em nome de Jesus que nós queremos te agradecer. Amém? Glória a Deus. Então, nós vimos aí a história. Podem sentar, igreja. A história, então, de Mefibosete, que era filho de Jonatas. Jonatas era quem? Que ali aquele texto mesmo nos disse. Jonatas era o que de Davi? Um amigo de Davi. Jonatas tinha feito uma aliança com Davi, não é? E neto de Saul. Lá em 2 Reis, se você voltar, ainda em 2 Samuel, nós estamos no capítulo 9, né?
Volta aí um pouquinho no capítulo 4. Vai dizer o que aconteceu com Mefibosete. No capítulo 4, versículo 4. Diz aí, ó. Quem era Jonatas? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade quando se ouviu a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas, olha isso, que tristeza, né? Os dois, né, pai e avô, morreram no mesmo dia, ó, haviam tombado em combate. Sua ama o apanhou e fugiu. Todavia, na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, aí esse texto está mostrando para nós o que foi que aconteceu com Mefibosete para que ele, então, ficasse aleijado, né? E aí a palavra diz que ele ficou aleijado dos 2 pés, né? E isso me lembra, com muita tristeza, mas, por outro lado, com muita alegria, né? Como o nosso filho Lucas nasceu. Hoje vocês veem aqui o pastor Lucas, né? Pregando com toda a intrepidez do Espírito Santo, com todo o mover de Deus. Mas o Lucas, para quem não sabe, ele nasceu com os 2 pés tortos, congênitos. Ele nasceu, né, com os pés virados, quando a médica disse para quem estava lá de fora, né, pastor Péricles, minha mãe, a família, eles pensaram que era um curupira, né, os pés virados para trás. Mas ele tinha os 2 pés tortos assim, os 2. Aí me lembro aí de Mefibosete, né? Os pés, então eram os 2 pés aleijado. E para a honra e glória do Senhor, Lucas está aí, ó, curado. Amém, filho? Glória a Deus. Então, Mefibosete ficou aleijado e ele foi para onde? Para que lugar? Obrigada, pastor. A palavra que nós lemos disse que ela então deixou ele cair e ele foi para Lodebar, para esse lugar aí que nós vamos ver aí. Mas lá em 1 Crônicas 8:34, diz que Mefibosete era chamado de Merib-Baal. O Senhor contende, significa. Olha lá, ó. O filho de Jonatas foi Merib-Baal, chamado de Mefibosete, que foi pai de Mica. Então, ele depois, né, teve esse filho chamado Mica, quando ele estava lá nesse lugar. Mais ou menos por 20 anos ele ficou em Lodebar. E esse Merib-Baal significa o Senhor contende. E Mefibosete significa vergonha destruidora. Olha isso, como é que muda, né? Aquele então que era príncipe, né? Mefibosete, filho de quem? Jonatas, neto de Saul. Agora era um homem cheio de traumas, frustrações, um homem envergonhado, né, por causa do problema que ele tinha, e estava num lugar chamado Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Alguém sabe? Muito bem, pastor. É bom, né, ter pastores, né, que respondam, né? Amém? Mas o senhor não vale, não. Ah, fazem comigo, agora eu vou fazer também. Os pastores não valem. Lodebar, então, significa sem vida, sem pasto, sem esperança. E ele estava neste lugar árido, deserto, lugar do esquecimento. Guarda isso, você que está anotando. Lugar do esquecimento. Mefibosete, então, foi para esse lugar, estava com os seus sonhos engavetados, né? A sua vida desistida, com vergonha de quem ele era. Ele chegou a se considerar um cão morto. Uma pessoa sem... Como é que vou dizer? Fala aí uma expressão, né? Sem valor, muito bem do original, sem vida, sem brilho nos olhos, vamos dizer assim, né? E ele estava nesse lugar. Mefibosete, então, foi marcado, entre aspas, né, por uma vida
do qual ele ficou nesse lugar, sem esperança, e como muitos de nós ficamos, marcados por uma queda, né? Marcados por uma situação que acontece na nossa vida, marcados por um problema que acontece, e assim a nossa vida paralisa. E assim nós mesmos não nos perdoamos. E assim nós ficamos com vergonha. E assim ficamos traumatizados, sem vida, sem vontade de prosseguir. Não é assim que acontece? As pessoas que ficam com depressão, os suicidas, eles perdem a vontade de viver, não é? Perdem a vontade de fazer algo para alguém, para si mesmo. Vive numa multidão sozinho. Muitas vezes temos pessoas até dentro de uma comunidade de fé, dentro de uma igreja, passando por isso, né? Pessoas que foram marcadas pela queda, por feridas emocionais, por perdas, por decepções. E essas marcas vão nos paralisando. Mas uma coisa nós temos que ter certeza. Nós não saímos do radar de Deus. Glória a Deus por isso. O mundo pode te esquecer. Você pode se esquecer, pode se apagar. Mas Deus não deixa que o brilho dele, que é o Espírito Santo, na tua vida apagar. Não tem um texto na Bíblia que diz isso? Não apagueis o Espírito Santo. Ele está com os olhos atentos a nós. Muitas vezes nós queremos sair da presença do Senhor, né? Muitas vezes nós achamos que Deus nos esqueceu. Alguém já passou por isso? Eu já passei. Que Deus não estava olhando para mim nessa situação mesmo. Do Lucas, quando nasceu assim. Senhor, orei tanto pelo meu filho. Oramos ali os 9 meses e ele nasceu com os pés tortos congênitos. Se a gente conseguisse ver hoje, né? Seria mais fácil. Mas enquanto estamos passando é difícil. Primeiro veio o Tiago sem a campainha da garganta. Depois o Lucas, né, sem os pés. Fora aquelas coisas todas que já aconteceram comigo que vocês sabem bem. A gente acha o quê? Deus me esqueceu. Não é? Estamos no lugar de esquecimento. Ele não está olhando para mim. Mas engano nosso. Deus está com os olhos atentos a nós. E aos olhos atentos ao nosso clamor. Por isso que não podemos deixar de orar. Por isso que não podemos deixar de clamar. Ele ouve sim a nossa oração. A gente acha que ele não ouve a nossa oração. Mas ele está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Glória a Deus por isso. Você está aí comigo? Lá em Jeremias 32, 40, diz que ele tem uma aliança eterna conosco. Não é a primeira vez que eu leio esse versículo, porque eu gosto muito desse versículo. A gente que fez uma aliança com Deus, é uma aliança inquebrável. Amém? Todos vocês já fizeram aliança com Deus? Eu creio que sim, né? Todos aqui já fizeram essa aliança. Deus não quebra essa aliança. Não quebra. Olha o que diz aí. Farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de abençoá-los com tudo de bom e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Glória a Deus! É essa aliança que Deus tem conosco. Fica firme, não desista dos seus sonhos. Ele é contigo. Você pode achar que ele não está contigo, mas ele tem uma aliança inquebrável e ele não se esquece de nós.
Nós até nos esquecemos. Ficamos um pouco desanimados quando acontece algo. Mas se achegue ao Senhor. Vai chorar nos pés dele. Por isso que a gente está sempre aqui no altar. Qualquer apelo, a gente vem para o altar. Vem chorar aqui no altar. Na alegria e na tristeza, estamos aqui. Glória a Deus. Lemos então, naquele texto, lá no capítulo 9, do versículo 1 ao 4, que Davi procura por algum descendente de Jonatas. Porque ele diz o quê? Por amor de Jonatas. Ele sempre, quando está citando, que ele procura ali alguém da família de Saul, ele diz, por amor dele, por amor de Jonatas, eu vou fazer isso. Por amor de Jonatas, eu vou dar tudo que pertence a ele. E que ele se assente à minha mesa, não é isso? É essa aliança que ele fez com Jonatas lá. Aí vamos lá no texto? Vamos procurar lá? Vamos para a Bíblia? Coloca aí para mim, 1 Samuel 20:16. 20:16. Vamos ver se você... Opa, foi mais rápido que eu, nem folheei. Que o meu nome não seja apagado, juntamente com a casa de Saul, senão o Senhor o cobrará de Davi. E Ziba, então, que nós lemos lá naquele texto, passa a ser servo de quem? Lembra? Ziba era o servo que ele foi procurar. Não foi isso? Ele foi procurar lá por Ziba e pergunta quem é da família ali de Jonatas e de Saul. Ele passa, então, a ser servo de Mefibosete. Ele, toda a sua casa, passa a ser servo de Mefibosete. Passou o tempo, e a gente não vai ler todo o texto, mas Davi então descobre, lá no capítulo 16, que Ziba mente para ele, quando ele pergunta por Mefibosete. Ziba chega lá com os jumentos, com um monte de coisa, e ele pergunta, cadê Mefibosete? Não, ele não veio. Ele não quis vir. Ele, então, mente para ele, e foi, então, uma decepção. Passou mais um pouco de tempo, e ele se reencontra com Mefibosete. Aí vamos lá. Capítulo 19 de 2 Samuel, 19, versículo 30. Vê como é que está a tradução aí. Então Mefibosete replicou ao rei, deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Na minha tradução está assim, ó. Fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Tem alguma tradução diferente? A essa? Tem? Diferente? Deixa que ele receba tudo? Tem uma tradução que diz, nada mais me importa. Tem alguma tradução assim? Ele não queria saber o que Ziba estava fazendo, o que Ziba deixou de fazer. O que importava para ele é que o rei estava de volta. O que importa para nós é a nossa intimidade com Deus. Não importa o que estão fazendo com você, o que estão falando de você, o que aconteceu comigo e com você. Não importa. Importa que eu tenho um Deus que cuida de mim. Importa que eu tenho um Deus que não se esquece de mim. Vocês estão entendendo? E assim, Mefibosete responde a ele. O que importa então é que o rei voltou, que Davi estava ali. Glória a Deus! O que importa então é que Mefibosete foi tirado da terra do esquecimento para sentar-se à mesa do rei. Olha a mesa do rei aí, ó. Olha quanta gente deixou de receber de manhã e agora à noite.
A mesa do rei está pronta para nós. Temos essa oportunidade de estar ceando. Oportunidade de estarmos aqui trazendo à memória o que Jesus fez por nós. Ele morreu pelas nossas vidas. E nós só estamos aqui na igreja domingo, quinta. E Ele morreu por nós. Obrigada, Senhor, Ele sacrificou por nós. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mefibosete, então, foi curado. Ele foi curado dos traumas físicos, que ele era aleijado dos 2 pés. Dos traumas familiares, por causa da morte do seu pai, do seu avô. Dos problemas emocionais, ele estava se considerando um cão morto. Dos problemas sociais, que ele viveu no lugar do esquecimento. Dos problemas espirituais. Um príncipe foi colocado como servo. Ele se chamou diante de Davi: eu sou o teu servo. Glória a Deus por isso. Somos homens e mulheres curados, sarados pelo Senhor. Não vivemos mais na terra do esquecimento. Assim como Davi foi buscar Mefibosete, que estava esquecido, nós também fomos buscados pelo Senhor, amém? Glória a Deus. Nós fomos alcançados pelo Senhor. Eu gostaria até que o Ministério de Louvor entoasse esse cântico de novo. Quem é esse? Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é esse que nós adoramos? Quem é esse Deus maravilhoso que nós adoramos? Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que existe em mim é morada do Senhor. Se porventura ainda existe algum vazio no teu coração, preencha com o Espírito Santo de Deus. Ele é tudo em nós e para nós. E aqui então Davi tipifica Cristo. E Mefibosete fomos nós que estávamos esquecidos pelo pecado, né? Nós éramos aleijados pelo pecado. E nós fomos resgatados pelo Senhor. Por causa, então, dessa aliança com Cristo. Nós vimos que antes, Davi foi uma aliança que ele tinha com Jonatas, né? E hoje nós fomos resgatados. Somos resgatados por causa da morte de Cristo na cruz. Ele nos resgatou, Ele nos salvou. E hoje nós nos assentamos à mesa do Rei. Como seria bom hoje a gente cear assim? Uma vez ceamos assim. Acho que foi na Páscoa. Foi na Barra. A mesa foi colocada no meio, no centro, e nós nos assentamos em volta da mesa. Como seria bom se ceássemos assim, né? O Senhor nos resgatou. Vamos lá em Efésios ver isso? O que aconteceu? Por que estamos aqui? Por que somos salvos? Efésios capítulo 2, do versículo 4 a 6. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele, nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Tá bom para nós isso? Tá bom saber disso? Às vezes a gente esquece, né? Às vezes nós esquecemos que Ele está conosco. E Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você ainda não crê, profetiza. Fala, Senhor, eu não estou conseguindo crer. Eu ainda estou sentindo um vazio em mim. Deixa o Senhor preencher esse vazio em você. Amém? Glória a Deus.
Assim como Mefibosete antes, sem condições nenhuma de se assentar à mesa do rei. Como eu disse, ele viveu ali mais ou menos uns 20 anos, teve filhos ali naquele lugar. Ele nunca iria voltar a ser príncipe. Mas como eu disse, Deus não se esquece dos seus. O rei Jesus, não se esquece de nós. E assim como ele foi resgatado, nós somos resgatados pelo poder do Espírito Santo em nós. Glória a Deus por isso. Você crê nisso? E eu venho te convidar nessa noite a pensar em alguma deficiência que está te paralisando. Mefibosete era aleijado dos 2 pés. E o paralisou por muito tempo. E nós? O que tem aí dentro aí que tem te paralisado? O que tem te aleijado? É algum trauma, como Mefibosete? É algum problema que está martelando na tua cabeça, no teu coração? Antes de você vir ao altar, eu vou te falar da palavra que diz lá em Isaías 61:7, que fala da dupla honra no lugar da vergonha. Alguém já ouviu esse texto? Em lugar de vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Você já pode dar um glória a Deus por isso? Você já pode aplaudir ao Senhor por essa honra, por essa graça que Ele nos deu. É esse Deus gracioso, é esse Deus amoroso que nos dá. Olha só, eu vou falar igual o pastor fala aí, professora Flávia. Tendes, está em que tempo verbal? Volta lá o texto. Nem terminei já estou dando glória a Deus antes de terminar de ler. Em lugar que tendes sofrido, é o quê? Ainda está sofrendo? Já sofreu? Vai sofrer ainda? Tu tendes, né? Sofrido. Tereis, depois disso, né? Porção dobrada de honra. Recebe aí? Eu já recebi a minha porção dobrada aí, Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança. Porquanto receberei, e de novo, fala de novo, a porção dupla em sua terra, e terás alegria eterna. Presta atenção no texto. Recebe isso aí. Vou pular daqui, hein? Recebe isso aí. Você vai receber, não é somente a glória eterna, não. Recebereis aqui na terra dupla honra. O Senhor tem para nós dupla honra aqui nessa terra. Ainda não acreditou, não, que você não está no mar do esquecimento aí de Jesus? Ainda está com dúvida? Ainda? Vou te dar outro texto. Ainda em Isaías, agora no capítulo 1, no versículo 19. Burline, bota aí pra gente. 1:19. Se quiseres, aí vai depender de você, não é de mim não. Eu quero, já recebi minha dupla honra aqui. Se quiserdes e me ouvirdes, ouvir quem? Querer quem? Né? A gente canta tanto, né? Cantava, né? Você é velho, né? Eu quero é Deus todo dia, toda... Ninguém mais sabe, né? É tão antigo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A glória eterna a gente já tem, né? A vida eterna a gente já tem, amém? Mas o Senhor está dizendo que é nessa terra aqui, que você vai comer do melhor. Nós somos filhos do Rei. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós vamos receber dupla honra nessa terra. Queira alguém
queira ou não queira, porque é o Senhor quem vai te dar. E Ele vai te dar usando quem Ele quer. Usando os filhos de Deus ou não. Quem Ele quiser para te honrar e para me honrar. Recebeu aí agora? Amém? Glória a Deus. Então eu quero te convidar para vir ao altar. Agora sim. Agora que você recebeu, você vai colocar aqui tudo que está ruim. Coloca aqui diante do altar. Senhor, a minha deficiência é essa. O meu problema é esse. Eu tenho pensado é nisso mesmo, Senhor. Está ruim para o meu lado. É para falar mesmo. Essa é a oração, né? Essa é a nossa oração com Deus. É o nosso clamor. É chorar diante da presença. Então, assim como Mefibosete saiu do lugar de esquecimento, e ele sentou na mesa do rei, é hoje que você vai sentar na mesa do rei. Vai sair do lugar do esquecimento que você às vezes se colocou. Às vezes a gente se coloca nesse lugar de esquecimento. Não é ninguém que nos coloca. Nós colocamos pelos nossos achismos, pela nossa mente. A gente se coloca. Mas hoje eu profetizo neste altar, diante desse altar, que você vai sair daqui transformado. Não é isso? A série de mensagens não fala disso? Hábitos que libertam, né? Se são hábitos, são coisas que nós fazemos, temos que fazer todos os dias. Assim como nós acordamos, escovamos os dentes. Né? Vira o quê na nossa vida? Um hábito. Assim é o processo nosso com Deus. O que vai nos libertar é esse processo, é esse hábito que devemos ter. Amém?